Olá vocês, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Rafael Hyde, eu sou um ilusionista profissional e esse vídeo não é pra você. Esse vídeo é para os seus pais. Porque se você tá no YouTube agora vendo esse vídeo, você provavelmente está em algum tipo de escola. Se você não tá, desculpa. E se você não tá, esse vídeo talvez sirva para os seus filhos ou seus familiares. Mas enfim, se você tá na escola agora, esse vídeo não é pra você, esse vídeo é pros seus pais, ok? Então pause o vídeo agora, vai chamar os seus pais, pode ser sua mãe e seu pai, de preferência os dois, traga eles pra cá, fala pra eles assistirem o vídeo, eu espero um pouquinho, ok? Será que já chegaram? Vamos dar mais um tempinho, 3, 2, 1. Olá! Olá, você, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rafael Hyde, eu sou um ilusionista profissional e eu provavelmente sou a razão porque o seu filho não para de te encher o saco sobre comprar baralhos. Desculpa, é o meu trabalho, entendeu? A propósito, link aí na tela pra minha loja, marketing descarado. Desculpa, mas vamos ao assunto, vamos ao assunto. Esse vídeo, se o seu filho não te falou sobre o que é para tentar manter uma surpresa que eu agora vou estragar, é sobre por que jogos ensinam mais do que a escola. Porque essa sugestão, esse título tem um fato suposto. Jogos ensinam mais do que uma escola, ok? Jogos de computador, genericamente, essa coisa que teu filho fica jogando e você acha chato, ou não vê o sentido, ensina pra ele muito mais coisas úteis do que a escola jamais vai ensinar. Isso é um fato, e esse vídeo é pra te explicar por quê. Por que que isso acontece? Eu não sou só um mágico, é bom avisar isso. Eu não estudo só mágica, eu também estudo psicologia, e o meu foco, o que eu mais gosto de estudar, é neurociências, neurolinguística, como o seu cérebro funciona, psicologia cognitiva e como você aprende e entende as coisas, como você adquire comportamentos e como o seu cérebro é modificado por isso, o que os ambientes fazem com isso. E quando você joga todas essas ciências em cima de uma escola e analisa o que é ensinado lá, você tem os resultados meio ruins. Ok, vamos lá. O que a escola ensina? Bom, olha só, você passou provavelmente 2 anos ensinando seu filho a andar e falar. E a escola ensina ele a sentar e ficar quieto. Ok? Ela ensina que conhecimento, coisas que você sabe, coisas que você aprende, só precisam ser retidas, você só precisa lembrar delas por um tempinho, até a prova e depois, talvez até o fim do ano, quem sabe até o vestibular, e depois você pode esquecer delas porque elas não importam. Outra coisa que ela ensina é autoridade, mas de um jeito completamente negativo. Ela ensina que a autoridade sabe e você não sabe. Você está numa posição baixa, sentado, a autoridade está lá em pé falando como as coisas são. E você que está lá sentado não tem opinião. A escola te ensina a não tentar nada de novo. Por quê? Porque eles estão falando como as coisas são e como as coisas têm que ser. Se você tenta alguma coisa de novo, tá errado. Não seja criativo. Faça o que a gente fala, fica quieto e passe de ano. E talvez uma outra coisa muito venenosa, adicionando na lista, é que você precisa de alguém para te ensinar as coisas. Que você não pode descobrir as coisas sozinho. Você não pode simplesmente abrir um livro e ler ele e aprender coisas. Não, você precisa de um professor. E daí quando as pessoas chegam na faculdade, o professor fala, sei lá, lê esse livro e tem ideia, eu tô aqui para responder perguntas. E todo mundo se perde por 2 anos, por isso que calor é um saco, mas enfim. E a pior coisa, a pior associação que a escola faz provavelmente é que aprender é um saco. Aprender é muito chato. Por quê? Porque você tem que acordar cedo e ir pra escola, e ficar quieto, e vestir uniforme, e você não gosta daquilo, e você acaba associando que aprender, que conhecimento, que estudar é um saco, e só acontece quando você é obrigado. Mas aí o que acontece? Você passa na escola, ok, porque você tem que ir lá, senão seus pais são presos, e você decora um monte de coisa, e quando ela acaba você esquece de tudo, porque, sério, o que a escola ensina que é de útil na vida? Não tantas coisas. E o que é aprendizado? Vamos reanalisar o que é aprendizado. De uma perspectiva comportamental e cognitiva. O que é você saber alguma coisa? É quando uma situação, um problema se apresenta, você emitir a resposta correta para isso. A resposta que alcança o objetivo, que resolve o problema do jeito que você queria. Por exemplo, se uma equação aparece na tua cara, tipo, pum, agora, uma equação. Você pode ter vários comportamentos em resposta a isso. Você pode sentir ansiedade, medo, querer cometer suicídio, quem sabe. Ou você pode falar, não, então, já sei, a gente faz tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, e resolve a equação. Esse é o comportamento que emite um resultado, que é o que você espera. Aprendizado na vida seria você resolver problemas do jeito, digamos, certo, do jeito mais positivo para você. E agora, que conhecimentos, que comportamentos que a escola ensina você e que são úteis na sua vida, que te ajudam a navegar os problemas da vida e resolver as coisas de jeito positivo e melhorar a sua experiência e garantir que você tenha mais sucessos no futuro?
Então. Bom, é mais ou menos isso aí. Então, eu vou falar sobre jogos e por que jogos ensinam comportamentos que são úteis pra vida, ok? Desculpa a enrolação até agora, mas eu preciso colocar isso na tela. Escola não ensina nada de positivo. Mas o que jogos tem? Eu vou falar dos jogos que eu joguei ao longo da minha vida, ok? Eu tenho 23 anos, hoje eu tô gerenciando uma empresa, eu tenho a minha própria empresa, eu tô construindo a minha própria carreira como mágico e olha, eu tô tendo sucesso. E tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi, inclusive sobre física e matemática, porque eu adoro astronomia, veio dos aprendizados que eu tive com jogos. Então, que jogos que eu joguei, que coisas que eles me ensinaram, e isso não vale só para esses jogos, isso vale para vários, mas vamos começar pelo número 1. O primeiro jogo que eu joguei quando eu era adolescente, foi boa parte da minha vida, Ragnarok. Ok? Esse é um jogo coreano. Vamos começar por aí. Esse é um jogo coreano e coreanos, sul-coreanos, são estupidamente inteligentes. E outra coisa que coreanos fazem é que eles jogam muito. Ok? Eles jogam o tempo todo, é fantástico. Eles jogam e estudam. E existe uma correlação aí, ok? E o que era esse jogo? Esse jogo, screenshot aí, imagem na tela. É Amazon, eu sei. A coisa central desse jogo, pelo menos pra mim, era o fato de que você navegava um mundinho mítico de, sei lá, cavaleiros e não interessa, você matava monstrinhos e ficava forte. E a ideia é que você juntava um grupo, um clã, e lutavam por castelos, ok? Essa batalha, essa guerra acontecia 2 vezes por semana, se não me engano, nas quartas e nos domingos, 2 horas na noite, era, digamos assim, das 8 às 10. Por 2 horas todo mundo batalhava por castelos. E a ideia era conquistar castelos e... Resumo, é isso. Mas o que isso ensina? Bom, isso ensina que... Tá vendo como tem um monte de gente na tela? Então, metade disso é de um clã, metade disso é do outro. A primeira coisa que isso te ensina é organização, segunda coisa, trabalho em equipe. Você não pode jogar esse jogo sozinho, você tem que jogar com a equipe toda, porque você tinha, se eu me lembro bem, era 4 clãs de 60 pessoas cada, o que dava 240 pessoas, lutando contra 240 pessoas. E todo mundo estava numa sala de áudio, um conversando com o outro. Se você não sabe se organizar, meu filho, você perde. Okay? E saber trabalhar em equipe, saber cooperar, saber qual é o seu papel dentro de uma equipe e o que você tem que fazer para chegar num objetivo. Segunda coisa que isso ensinava, planejamento. Porque essa guerra saía caro. Essa guerra era pra você, como jogador. O jogador tinha dinheiro. Dentro do jogo, obviamente, você não... enfim, você tinha um dinheiro, você tinha itens que você comprava e vários itens você gastava nessa guerra. E vários itens você precisava pra jogar direito e jogar melhor. E você tinha que planejar isso, ok? Como que eu vou conseguir esse dinheiro? O que eu posso fazer? Quais que são as formas mais eficientes de eu ganhar dinheiro? Como que eu administro isso na guerra e nas outras coisas que eu também estou fazendo? Isso te ensina a cuidar de dinheiro desde pequeno. Outra coisa que tinha, outro screenshot na tela, mercado. Você podia também vender os seus itens. Aí você pensava, isso aqui não dá dinheiro, mas eu posso pegar esse item e vender ele. Ou eu posso comprar itens e revender eles mais caros em outro lugar que as pessoas querem mais. Isso te ensinava noções básicas de mercado e de empreendedorismo, de como isso funciona, de como você pode operar com dinheiro. E a terceira coisa que era, por seu personagem ser forte, você tinha que jogar muito. E você tinha que jogar em coisas repetitivas. Você tinha que ficar... Eu lembro disso, ficar um fim de semana inteiro só pra subir um nível do seu personagem. Ele tinha 99 níveis. Tá, os últimos eram mais difíceis, mas enfim. E isso ensina o quê? Isso ensina que esforço repetitivo dá resultado. Que às vezes você tem que empurrar alguma coisa. Às vezes na vida você tem coisas chatas que são um saco de fazer. Mas se você devotar energia e fizer elas pelo tempo que elas têm que ser feitas, você vai ter um personagem bom e forte e você vai se dar bem no jogo. Qual que é o aprendizado disso? Isso dessensibiliza a pessoa pra... Ok, tudo bem, se eu tenho que fazer isso por um fim de semana inteiro, ou por uma semana inteira, ou por um mês inteiro, eu vou fazer, porque eu quero ir atrás do resultado. Pelo outro lado, isso reforça aquela coisa de ter paciência, de investir buscando um resultado. Quantas crianças por aí hoje não aguentam esperar 5 minutos por alguma coisa? Mas vamos lá, segundo jogo, porque eu tô num tempo pra organizar isso aqui, a gente tem 7 ou 8 jogos pra falar. Esse é um jogo que eu joguei quando eu tinha, sei lá, 12 ou 13 anos, na verdade, talvez menos. E é um jogo que foi muito bom pra mim, que se chamava Faraó. É um jogo velho pra caramba. E você construiu uma cidade, e essa cidade tinha pessoinhas, era no Egito Antigo a ideia. E essas pessoinhas precisavam de serviços. Quanto mais serviços você dava, melhores eram as casas. Aí você tem casinhas desde as mais pobres até as melhores. Eu lembro que no final você tinha que fornecer tipo 25 ou 30 serviços diferentes para uma casa ao mesmo tempo e compactar eles todos na mesma cidade. E todos os serviços funcionavam de um jeito diferente, eles se distribuíam de um jeito diferente e tinham efeitos diferentes. E na sua cabeça você tinha que jogar com todas essas coisas ao mesmo tempo para construir uma cidade de sucesso e bonitinha. Além disso, você podia ser invadido, podia importar e exportar itens. Então, o que isso ensina sobre planejamento?
Okay? O que isso ensina sobre organização, sobre multitasking, sobre operar várias coisas na sua cabeça ao mesmo tempo? Ensina muita coisa. E também ensina noções de economia, ok? Ah, eu posso vender essa coisa aqui que eu produzo muito, mas ela é barata, ou eu posso vender aquela coisa que é cara, ou eu posso vender os dois, porque se um der errado, eu posso sempre depender do outro. E daí você começa a analisar também uma coisa de negócios, de como gira uma empresa. Você pode generalizar isso para como cuidar de um negócio, de uma loja. Terceiro jogo, e esse aqui é rápido. Eu joguei ele quando eu tinha uns 16, 17 anos. E foi um dos jogos que me inspirou a tentar o ITA. Eu tentei o ITA, eu estudei pra ele por bastante tempo, IME, e eu passei no eu tentei, né, passar no vestibular do MIT lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu joguei Taekwondo. Por várias coisas, na verdade, mas Taekwondo foi uma grande influência. Era um jogo de navezinhas do espaço. E o que esse jogo me ensinou? Que ciência é um troço muito massa. Ok? Você tinha uma nave no espaço e você minerava, e uau, e batalhas, e física e matemática, e isso é muito legal, eu quero fazer engenharia. Depois eu desisti por outros motivos. Mas me inspirou a estudar, me inspirou a entender isso, esse fenômeno bonito e divertido, porque esse jogo era lindo. E enfim, é isso que eu tinha pra falar sobre o jogo. Próximo. Hearts of Iron 3 Semper Fi. Esse era um jogo de estratégia. Eu tenho um amigo que ele não gosta muito de jogos de estratégia. Eu mostrei esse jogo pra ele, ele me mandou pra lugares. É um jogo extremamente complicado sobre a Segunda Guerra Mundial, ok? E ele não tem nada demais, você administra tropinhas no mapa. Só que essas tropinhas precisam de tudo. Elas precisam de suprimentos de petróleo, tem o lugar que elas estão, tem a logística, tem a força delas com coisas diferentes. Você tem milhões de tipos de unidades, milhões de tipos de infantarias, de artilharias, de tanques e aplicações diferentes. Não necessariamente o tanque mais forte é o melhor, você tem que jogar com vários tipos de unidades diferentes ao mesmo tempo. E essas unidades têm força em números, e daí você precisa fazer matemática, e você entende como esses números funcionam. E pior, você aprende, ou melhor, né? Você aprende a fazer uma matemática mais instintiva, não ficar só somando os números e tentando um resultado exatinho, mas ok, eu acho que isso aqui tem que ser isso aqui, então para contra-atacar aquilo eu tenho isso aqui, mas tem um coeficiente lá. E esse jogo tinha várias camadas, não era só uma batalha militar, você também tinha uma batalha diplomática, uma batalha de produção, porque sim, os seus países produzem coisas com recursos que você tem que conquistar e administrar, entender como você gasta eles, o que eles fazem pra você, sim, isso é complicado. Depois vinha, sei lá, espionagem, batalha aérea, naval e terrestre simultaneamente, com camadas que sobrepõem, e uma batalha de espionagem em cima de tudo isso. E é muita coisa. Isso ensina logística, isso ensina organização, de novo, como organizar isso, como lidar com isso, como pensar em estratégia, como pensar em várias coisas. Isso é um jogo difícil, esse é um jogo que exige que você pense muito em um problema complexo. E outra coisa muito legal desse jogo, digamos que você era a Alemanha e você quer invadir a Rússia. Você não tem que invadir de um jeito só, você tem vários jeitos. Você pode derrubá-la pelo mar, pela terra, por ar, você pode jogar mísseis, você pode infiltrar, você pode usar diferentes tipos de unidades. E isso ensina o que para criança? Isso ensina o que para quem está jogando? Que existem várias formas diferentes de resolver um problema. Nenhuma delas é certa, nenhuma delas é errada. Elas só resolvem um problema diferente com diferentes consequências. O que a escola ensina? A escola ensina que o problema tem uma resposta, só tem uma resposta. Se você não sabe ela, você é um burro. O que esse jogo te ensina? Esse jogo te ensina a tentar respostas diferentes. Se uma não funciona, tentar outra, porque o resultado, no fim das contas, é o mesmo. Se você conquistou o país, tudo bem. Quinto jogo, e esses jogos não são ordenados em nenhuma ordem particular. Provavelmente o jogo que eu vivi, a ordem que eu joguei na minha vida, mas não interessa. Minecraft, o melhor jogo que já existiu na história da humanidade, ok? Se o teu filho não joga isso, brigue com ele, ok? Para esse vídeo agora e briga com o seu filho porque ele não joga Minecraft. Ele deveria estar jogando Minecraft. Compra esse troço pra ele, manda ele jogar isso. Por quê? Porque esse é o melhor jogo que já existiu. E sim, ele parece idiota, ele é só cubos. Mas qual é a graça desse jogo? Qual é a grande coisa que esse jogo ensina? Esse jogo te ensina a criar o seu próprio jogo. Esse jogo ensina criatividade. Esse jogo, a priori, não é nada. Você faz alguma coisa com ele. Do outro lado, a escola ensina o quê? Você tem que fazer o que te mandam fazer. Esse jogo fala, mano, faça alguma coisa. O quê? O que você quiser. Que você pode explorar o que você quiser. Isso é um exercício gigantesco de criatividade. E esse também é um exercício gigantesco de planejamento, porque você tem tipos diferentes de blocos, você tem tipos diferentes de minérios, coisas que você pode fazer diferentes com eles, construindo várias coisas diferentes. Esse jogo também te ensina programação, ele tem um jogo dentro inteiro dele, que é um jogo de Redstone, como você programa coisas para criar máquinas dentro desse jogo. E depois tem modificações que você pode fazer no jogo, mods, que levam isso para um nível quase industrial. Você aprende basicamente como uma empresa, uma indústria funciona inteira jogando Minecraft. E você começa a entender planejamento.
como essas coisas crescem, como elas se ordenam. E como eu falei antes, é um jogo que exige extrema criatividade, ok? Você tem que pensar muito, você tem que planejar muito. E você tem que, às vezes, só falar, ok, eu vou fazer uma coisa diferente agora. E você acostuma a pensar diferente. Aí quando você volta para os problemas da vida, você olha para eles e fala, ok, eu sei todas as respostas que as pessoas dariam para isso, mas eu vou tentar pensar numa coisa diferente. Vou tentar sair por uma tangente aqui, olhar uma outra coisa. E quem sabe, eu acho que talvez essa resposta ninguém pensou, pode ter um resultado diferente. E quem pensa diferente geralmente tem uma vantagem. Sexto jogo, e na verdade não é um jogo, é uma classe inteira de jogos. Jogos de atirar em pessoinhas. Ok? Jogos de first person shooters. Você pensa, o que esse jogo pode ensinar? Você tá atirando em carinhas. O que isso diabo te ensina? Isso te ensina a ficar calmo. Isso te ensina, ok, eu tô numa situação de pressão, várias coisas podem acontecer aqui. Meu Deus, o que eu vou ficar nervoso? Não, calma, ok, eu não posso ficar nervoso aqui, eu tenho que jogar esse troço. Esse jogo te ensina a ficar calmo, a perder a ansiedade, a baixar e, ok, não, vamos jogar isso aqui, vamos pensar. É um jogo rápido e eu não posso me dar o luxo de ficar nervoso e, ai meu Deus, eu tenho que jogar, senão eu não consigo jogar. E tem várias situações da vida em que você fica nervoso e trava. Esse jogo te sensibiliza para isso. Esse jogo te ensina a trabalhar sob pressão. Se tem uma coisa que existe hoje sobre ter um emprego, e eu não sei nada disso porque eu tenho 23 anos e eu não tenho nenhuma carteira de trabalho, mas, enfim, se tem uma coisa hoje que é uma marca de ser um empregado, é trabalhar sob pressão. E as pessoas flipam, elas surtam, elas não conseguem. Jogos de tiro te ensinam a ficar calmos e fazer o que você tem que fazer. E outra coisa que eles te ensinam é ser rápido. Ok? Você tem que pensar numa resposta, você tem que pensar numa resposta rápido. Se você não pensar, se você não reagir, você perdeu. Isso te ensina a não ficar pensando em 10 milhões de coisas diferentes. Vamos logo. Ok? Isso aqui não funciona, isso aqui não vai dar certo, vamos fazer isso aqui porque vai. Ok? Agora, junta essas coisas. Junta essas coisas que a gente estava falando até agora. Você tem uma mente que consegue pensar em várias coisas, planejar e estruturar várias respostas diferentes, e uma mente que consegue trabalhar sob pressão, que não fica ansiosa, que não fica nervosa, e uma mente que responde rápido. Coloca esse cara para resolver problema. Coloca esse cara de designer numa empresa. Coloca esse cara de empregado de qualquer coisa. Coloca esse cara para abrir uma empresa. Eu não tenho esse problema. A minha namorada sabe disso. Eu tô sempre jogando com 20 coisas na cabeça ao mesmo tempo e resolvendo todas elas. Pra mim é brincadeira isso. E sétimo jogo, porque esse jogo tinha que estar na lista, World of Warcraft. Esse jogo, na verdade, hoje tá morrendo devagarzinho. Mas. E tem várias coisas desse jogo, mas eu queria pegar um aspecto. Ok? Tem uma coisa nesse jogo que é a arena, onde as pessoas competem. Você forma uma dupla, você pega o seu brother, seu amiguinho, forma uma dupla e você vai lutar contra duas outras pessoas. E eu odiava isso. Eu odiava jogar em arena. Por quê? Porque eu era ruim. Eu era muito ruim. Eu era tão ruim que não era nem engraçado, dava pena. E eu não gostava, porque eu era ruim. E depois de um tempo eu comecei a associar isso. Não é que eu não gosto, é que eu sou ruim. E várias pessoas associam isso. Eu não gosto disso. Já tentou? Já. Não consegui. Então, você não gosta porque você é ruim? Ou você não gosta porque você não gosta? Okay. Quantas pessoas fazem isso na vida? Quantas pessoas? Eu não faço tal coisa porque eu não gosto. Não, é que você é ruim, cara. Tenta fazer isso mais, ok? Aprenda como fazer isso. E eu percebi isso quando eu comecei a aprender. Esse meu amigo que eu citei previamente, que ele não gostava de jogos de estratégia, ele me mandou uma merda de novo desse jogo e falou, cara, não, agora você vai aprender e a gente vai jogar isso aqui direito. E a gente começou a reanalisar todo o jeito que a gente jogava. Vamos desmembrar isso aqui, esmiuçar cada coisa, como a gente constrói os nossos personagens. E a gente acabou construindo pra ele um personagem completamente insano. Era um maguinho completamente diferente, que lutava com uma lógica diferente, que ninguém provavelmente jogava naquele servidor inteiro, conseguia entender o que aquele mago fazia. E a gente começou a combinar o jogo. Você faz isso, eu faço isso. A gente opera em equipe como uma dupla. Não é eu estou jogando e você está jogando, nós dois estamos jogando. E de repente a gente chutou bundas. A gente virou aquele servidor de cabeça para baixo e pisou em cima. Simplesmente parando para analisar o que a gente estava fazendo e como. Ok, vamos estudar a matemática disso. Como esses números se controlam, qual é a velocidade que eles entram. O que a gente está fazendo aqui. E, na boa, a gente realmente chutou a cara de todo mundo. E o que isso ensinou? Isso ensinou 3 coisas. Ok? Esforço. Se você não gosta de alguma coisa porque tá dando errado, se esforce, isso vai melhorar e você vai começar a gostar. Eu comecei a amar jogar arena depois. Segundo, esmiuça o que você faz. Quebra, veja os detalhes. Ok, o que eu faço? Como é que eu posso melhorar cada coisinha? Como é que eu posso ganhar 5% ali, 3% aqui, 2% aqui, mais 30 pontinhos ali e de repente isso vira uma grande vitória?
Às vezes as pessoas não percebem isso. Grandes vitórias são compostas de pequenos detalhes. Olhe para os detalhes e você tem grandes vitórias no fim das contas. E outra coisa que esse jogo me ensinou, sim, a gente chutou bunda pra caramba, a gente limpou o chão com todo mundo e a gente ainda perdeu um monte. Mas isso, olha o que isso me ensinou. Isso me ensinou que na vida você vai perder às vezes e você vai ganhar às vezes. Aprenda com as suas derrotas, conserte o que está errado nelas, porque sim, a gente perdia bastante. Ok, o que a gente errou aqui, o que a gente poderia ter feito, o que aconteceu, qual que foi o ponto em que isso aconteceu. E use isso nas suas vitórias. Isso ensina que na vida você não vai ganhar sempre. Você vai ganhar se você está bem sucedido na maioria das vezes. Mas sim, você vai ter derrotas no meio do caminho. E por mais que a gente chutasse bunda de todo mundo, volta e meia a gente perdia. Sim, isso acontece. Não quer dizer que a gente era ruim. Agora pensa isso na vida. Quantas pessoas por aí dão de cara com a primeira derrota? Eu não aguento mais, eu sou ruim, eu desisto. Um monte de gente. Um monte de gente para no primeiro desafio. Um monte de gente para na primeira muralha. Mas não, esse jogo te ensina a perseverar. Esse jogo te ensina que vitória não é objetiva sim ou não 1-0. Esse jogo ensina que vitória é uma coisa mais como 200-100. Ou algum número completamente não mensurável, mas que vencer é uma parte, é um conjunto de coisas, e esse conjunto de coisas inclui derrotas. Falhar é parte de aprender. Ok, e qual é a lição? Qual é a grande lição que você tem que aprender de todos esses jogos? De todas essas diferentes coisas? Que é o grande ponto que eu tô tentando provar pra você nesse vídeo. Jogos ensinam mais do que a escola, porque a escola não te ensina nada. A escola te ensina a passar numa prova, e a escola te ensina todas essas coisas que eu comecei o vídeo falando. Ela te ensina que você é burro, e ela te ensina que você vai ser sempre burro, que se você passar quer dizer que você momentaneamente não era um idiota. Só isso. Ela te ensina coisas completamente negativas, comportamentos completamente negativos. E vamos ser honestos, quem que lembra do que você aprendeu na escola? Ok? Equação na tela. Resolva essa equação. Tá vendo? Só provavelmente quem tá estudando isso agora, ou quem tá no vestibular, consegue resolver uma equação de segundo grau. Só isso. E quem gosta disso, por algum motivo. Qual é a grande coisa? Qual é a grande coisa que você tem que levar disso aqui? Se você é um pai e conseguiu ver esse vídeo porque ele ficou longo pra caramba, parabéns pra você, porque você tem bastante resistência, mas se você quer que o seu filho seja mais inteligente, criativo, que ele pense diferente, que ele tenha mais perseverança e uma habilidade melhor de trabalho em equipe, compre um bando de jogo pra ele. Ok? Fala, filho, escolhe um monte de jogos aí e tenta meio que abstrair o que você pode aprender deles, me fala e eu compro eles pra você. É um investimento no futuro intelectual do seu filho. Por que isso é diferente de, por exemplo, botar ele pra tocar piano ou violino ou fazer aula de algum esporte? Ele está aprendendo coisas no jogo também, não é só uma perda de tempo. E se você acha que não é, se você depois dessa exposição toda acha que jogos não ensinam coisas, vai jogar. Se você realmente acha que jogos não ensinam mais do que escola, pega algum jogo de estratégia, ok? Pega algum desses jogos de estratégia que eu citei e tenta jogar ele. E vê se você consegue ganhar. Ou qualquer jogo, pega qualquer jogo e vê se o seu repertório de comportamentos, o que você sabe hoje na sua vida, é suficiente para resolver esse jogo. E daí, obviamente, você vai perder, mas depois tente ficar melhor nesse jogo. E quando você ficar bom nesse jogo, quando você conseguir entender como ele funciona, ganhar dele, pega as habilidades que você aprendeu nesse processo e tenta desenhar um paralelo para a vida. E você vai ver que sim, esses paralelos existem. Eu defendo que o modelo atual de escola é completamente intelectualmente falido e não funciona em nenhum nível ou forma. O desastre da educação que a gente tem no Brasil hoje não tem a ver com a forma da educação, ou o salário dos professores, ou quantos professores tem, ou quanto dinheiro a gente tá jogando na escola. Tem a ver com o formato. A ideia de crianças numa sala não funciona, cara. Bota elas pra jogar, bota elas pra terem experiências, bota elas pra viver e entrar em contato com a realidade, ok? Aprender física num quadro com giz não funciona, velho. Bota ela pra jogar fucking Kerbal Space Program. Pronto, Kerbal Space Program é um jogo sobre espaço. Você tem que lançar uma nave no espaço, você tem que entender física para jogar aquele troço. Você tem que entender melhor como gravidade funciona, e atmosfera, e velocidades. Tudo que o jogo te ensina intuitivamente, que te reforça a ensinar. Agora tenta ensinar isso para uma criança numa sala de aula e ver o que acontece. Não vai dar muito certo. Okay? Eu defendo que esse modelo que a gente tem atualmente de escola tem que deixar de existir. Ok? Ele não funciona porque ele não funciona. É o modelo que não funciona. Não adianta jogar dinheiro nele. Vamos fazer outra coisa. E se você quer melhorar suas habilidades em alguma coisa, procure algum jogo que exige isso e joga esse jogo. É uma forma de treinamento diferencial. Como, por exemplo, por que o jogador de futebol ergue pesos?
Porque ele fica mais forte quando ele vai jogar futebol, ele joga futebol melhor. Por que que isso não funciona na vida? Tipo, eu sou desorganizado, então eu vou jogar um jogo que exige organização, e daí eu vou aprender como isso funciona, como isso me beneficia, e o que que é exatamente organização, e como isso aí existe, e o que que eu faço com isso, e depois eu aplico isso na minha vida. É uma forma, é um jeito. Porque, na boa, que escola que tem aulas de como se organizar, ou como trabalhar em equipe, ou... Que faculdade que tem aula de empreendedorismo? Na boa. Sendo que existem bilhões de jogos de gerencie uma empresa e se divirta. Muito mais útil. Existem vários jogos de diferentes tipos, não quer dizer que um deles vai ensinar, mas se você jogar vários, eventualmente você vai aprender uma coisa ou duas. Jogos são simulações, claro, eles não são uma tradução perfeita da vida real, mas eles te dão um insight, eles te ajudam a aprender. Então, essa é a ideia geral que eu queria passar, ok? Jogue. Jogos ensina mais do que a escola, porque a escola não ensina nada. A escola ensina coisas negativas, ela ensina comportamentos negativos e ela frequentemente reprime gênios e trava a vida das pessoas. Eu sou um artista, eu gostaria de dizer que eu tenho algum sucesso, e eu acho que eu realmente tenho. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma loja de baralhos, ela tem um lucro interessante e ela está crescendo 30, 40, às vezes 50% ao mês. Eu tenho um canal, eu ganho dinheiro com esse canal. Isso que você está vendo, esse vídeo que você está vendo agora, é parte de uma empresa. Eu gerencio isso. E tudo que eu aprendi com isso é com jogos. Todo o jeito que eu gerencio isso, que eu entendo isso, que eu opero com isso, eu aprendi com jogos. Ninguém me ensinou isso. Se eu tenho algum sucesso hoje, se eu tenho algum sucesso na minha carreira, como qualquer coisa ou como pessoa, não foi por causa da escola, mas foi apesar dos melhores esforços da educação formal. Apesar de todos os esforços que eles fizeram, apesar de tudo que a escola e a faculdade, e as duas faculdades que eu fiz, porque eu fiz Cefet e a Universidade Federal do Paraná, apesar de tudo que eles tentaram jogar na minha cabeça, sim, eu sobrevivi e eu estou tendo sucesso. O que as pessoas têm que fazer é desistir desse modelo de que para você aprender alguma coisa você tem que ter uma aula e tem que ter um professor. Não, você pode aprender coisas sozinho. Você aprende coisas em experiências, você aprende coisas fazendo, você aprende coisas na melhor simulação que existe, amplamente disponível, barata e em várias linguagens, em vários formatos diferentes e com tantas opções que é simplesmente atordoante pro cérebro. Jogos. Se você quer aprender, vai jogar. Bota seu filho pra jogar, vá você jogar, todo mundo vai jogar. Então compra um PlayStation aí e fique jogando na sua sala, ok? Qualquer coisa, realmente, qualquer coisinha boba. Qualquer jogo você aprende alguma coisa. Enfim, é isso. Eu espero que a ideia tenha passado. Isso é um vídeo longo, mas é uma coisa que estava na minha cabeça há muito tempo, que eu quero falar muito e que é um dos pontos que eu tenho mais interessantes e mais centrais para como eu me entendo como uma pessoa e para como eu me entendo como um artista. E é isso. Chega de falar obrigado por ter visto o vídeo até que vido. Não tô nem mais falando direito a esse ponto. Por ter visto o vídeo até esse ponto. E se você achou interessante, deixa um like aí, compartilha esse vídeo. Isso é uma ideia que eu quero que as pessoas entendam. Chega, gente. Obrigado. E tchau, tchau. Tenham uma boa vida, se divirtam. E joguem. Sério, vai jogar. Agora.